Olá, essa semana vamos falar sobre a passagem onde Jesus conversa com seus discípulos no caminho para Emaús. Um texto bem conhecido, mas nos acompanhe. Hoje é o início do texto da história, no capítulo 24 do texto de Lucas, onde está escrito: naquele mesmo dia, os seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Olá, tudo bem com vocês? Vocês já se imaginaram nessa história onde os personagens estão ao lado de Jesus, mas não o enxergam? Parece até que estão tão entorpecidos com medo e tristeza por tudo que havia acontecido naquele fim de semana fatídico, onde Jesus havia morrido então, e eles não haviam compreendido a totalidade do que estava acontecendo. Parece então que eles não estavam dispostos a ver, ou mesmo vendo o que estava diante dos olhos, não queriam crer, ou de fato não esperavam ver Jesus ali do lado. Para eles foi um grande espanto. Bem, não é tão incomum assim na nossa vida quando nós estamos diante de uma situação e não percebemos. Parece até que estamos temporariamente cegos ou impedidos de perceber aquilo que está na nossa frente. Parece às vezes quando a mãe da gente pede para buscar alguma coisa no armário. E a gente vai lá e procura e não encontra. E a mãe vai rapidinho e busca dentro da gaveta ou no armário exatamente onde ela falou que estava. Mas eu não vi, naquele momento eu não percebi, mas estava ali o tempo todo. Pois é, sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós estamos tão focados num assunto, numa situação ou até mesmo num problema ou crise da nossa vida, que não conseguimos ver o todo que está ao nosso redor. Em grande parte das situações mais difíceis que nós vivemos, as soluções estão até muito próximas de nós, bem disponíveis para que possamos usá-las para resolver as situações. Só que o medo, a dificuldade de perceber aquilo que está acontecendo, a dúvida ou até mesmo a tristeza em algumas situações nos deixam como cegos e não conseguimos perceber que a solução está bem diante dos nossos olhos. Por exemplo, uma conversa que não foi muito agradável e saiu uma palavra errada e uma pessoa ficou ofendida. E aí existe um distanciamento. Fica aquele tempo sem se falar e parece que nunca mais vai se resolver. É fácil, peça perdão, dê o primeiro passo, resolva a situação. Mas por vezes o orgulho nos deixa tão cegos que não percebemos como resolver. Crise financeira. O dinheiro está acabando, não temos mais aonde recorrer. Pois é, quem sabe a solução é gastar menos ou procurar uma nova fonte de renda. Ah, mas isso é muito difícil, não tem como fazer. Será mesmo? Será mesmo que parar e pensar um pouco e resolver as situações, até mesmo pedir conselho de mais alguém, baixar aquele orgulho e tentar dizer, de fato, eu errei em muitas situações, preciso de ajuda para resolver minha vida? Você vai se surpreender como algumas soluções estão bem diante dos nossos olhos. Sabe aquela dorzinha que nós sentimos e não queremos ir no médico? E ficamos dias, meses, anos até, levando aquela situação como se não fosse tão ruim assim e se torna um problemão? E ficamos pensando por que nós não fomos logo. Pois é, a solução estava bem diante dos nossos olhos. Veja que, quanto ao que Deus faz para nós, Ele oferece solução para muitas situações. Basta muitas vezes nós abrirmos os nossos olhos, ter esperança de que as coisas vão dar certo e apostar, como quem diz, vou pagar para ver, a fim de resolver pequenas situações. Cristo resolveu a morte eterna com a sua ressurreição, para que nós possamos também desfrutar dessa alegria para toda a eternidade. Fiquem bem
e nos acompanhe ao longo dessa semana que vamos falar sobre a conversa que Jesus teve com seus discípulos no caminho de Emaús.